Mamãe, a tia Sílvia vai estar no hospital hoje? Perguntou Poliana, enquanto Juliana desviava o olhar da janela e sorria para a filha. Mais uma vez, precisava levá-la ao trabalho, já que a creche seguia em reforma. Poliana já estava quase completando 8 anos, e no outono, começaria a frequentar a escola. Algumas pessoas comentavam que ela já tinha idade para ficar sozinha em casa. Mas Juliana, que via a filha como seu bem mais precioso, não conseguia se sentir tranquila deixando a menina tanto tempo sozinha. Não, meu amor, respondeu logo em seguida. A tia Sílvia está de folga hoje. Que pena, suspirou a menina. Juliana compreendia bem porque a filha ficou triste. Sílvia Drummond, a técnica de enfermagem mais antiga, adorava a menina. Já era uma senhora mais velha, que há muito sonhava com netos. Mas nem o filho nem a filha estavam preocupados com isso naquele momento. Sílvia então descontava todo o seu carinho em Poliana, lia livros para ela, oferecia chá, contavam histórias uma para a outra. Juliana frequentemente levava a filha com ela ao hospital, onde trabalhava como enfermeira. Poliana já era amiga de todas as enfermeiras e médicos, e dizia com convicção que, quando crescesse, entraria na faculdade de medicina. Juliana apenas sorria ao ouvir os planos da filha, ainda tão pequenina. Um dia, ela também sonhou com uma carreira assim. Mas a vida acabou tomando outros rumos. Mesmo assim, Juliana não se arrependia de nada. Afinal, ela tinha Poliana. Era até assustador imaginar como teria sido sua vida se não tivesse tido aquela menina maravilhosa. O ônibus estava quase vazio. O tempo lá fora não estava dos melhores, pois fazia frio. E ainda por cima começou a chover. Ainda bem que ela e Poliana estavam de capa de chuva. Os capuzes impediriam que se molhassem completamente. Só o guarda-chuva que Juliana acabou não levando de casa. Simplesmente esqueceu. Poliana estava sentada ao lado, tranquila, e Juliana gostava disso. Uma menina inteligente, esperta, segura de si, comunicativa. Na vida, não se perderia. Sem ter muito o que fazer, Juliana pegou o celular para dar uma olhada nas redes sociais. Quase imediatamente, apareceu uma nova foto de sua mãe. Ainda não era uma mulher velha, estava bem cuidada, bonita, ao lado do novo marido, um homem que, aliás, parecia estar bem de vida. A mãe agora descansava em Búzios, onde, pelo visto, o clima era completamente diferente. Sol, calor, um verdadeiro verão. Juliana, por um lado, ficava feliz pela mãe. Afinal, seu sonho de se casar de novo e ter uma vida bonita finalmente se realizou. Mas as lembranças do passado, de como a mãe se comportava durante sua infância e juventude, e de como a tratava, provocavam nela sentimentos, no mínimo, ambíguos. Colegas e conhecidos de Juliana costumavam se surpreender. Mas como assim? Perguntavam. Até a própria Sílvia Drummond ficava sem entender. Claro que você é mãe solo. Acontece. Você não é a primeira e não vai ser a última. Mas sua mãe está aí, tão perto. E a Poliana é a única neta. Diziam. Será que a avó não pode cuidar um pouco da menina? Se eu tivesse uma netinha assim, seria tão feliz. Essas perguntas vinham não só da Sílvia, mas também de outros conhecidos de Juliana. E Juliana apenas suspirava. Não dá para explicar a todos os detalhes da sua relação com a mãe. Não queria remexer o passado, abrir feridas. E de toda forma, as pessoas não entenderiam. A mãe de Juliana sempre fora uma mulher autoritária, ativa. Criou a filha sozinha. Juliana foi fruto de um romance passageiro de férias. Pelo menos foi isso que a mãe lhe contou. A mãe não cansava de repetir o quanto era difícil criar uma filha sozinha, como se tivesse realizado um verdadeiro feito. E de fato, conseguia fazer muita coisa. Trabalhava em turnos na fábrica, criava Juliana e ainda encontrava tempo para ir ao teatro ou ao cinema com as amigas. Para ela, esse tipo de socialização e diversão era como o ar que respirava. Sempre preferia estar com os amigos do que com a própria filha. Além disso, no trabalho, era muito respeitada. Rapidamente subiu na carreira e logo se tornou chefe do setor onde começou como funcionária comum. Em resumo, a mãe de Juliana era uma mulher marcante, bem-sucedida, egocêntrica, e exigia da filha o mesmo. Mas Juliana não correspondia às expectativas. E por isso mesmo, acabava sendo motivo de decepção para a mãe.
A própria mãe nem sequer se dava ao trabalho de esconder isso. A natureza não te abençoou com cores marcantes, dizia ela, lançando para Juliana um olhar quase de desprezo. Então ao menos se vista direito, use maquiagem. É difícil até olhar para você desse jeito. Juliana, no começo, até tentava seguir os conselhos da mãe. Mas nas roupas e visuais que ela sugeria, a menina se sentia desconfortável, presa. Não gostava de salto alto, sombras nos olhos, batons fortes. Quando era pequena, a mãe a vestia conforme seu próprio gosto, vestidos com saias rodadas, laços enormes na cabeça. Nas fotos, Juliana parecia uma boneca toda enfeitada. Talvez, naquela época, a mãe ficasse satisfeita com ela. Mas Juliana mesma não se lembrava disso. Desde muito cedo, a mãe exigia que ela fosse perfeita, e não só perfeita, melhor do que todas as outras. Olha como a Lena dança bem, dizia ela, depois de mais um festival da escola. Que sorte tem a mãe dela. Por que você não consegue ser assim? Juliana morria de vergonha. Mas não conseguia explicar isso para a mãe. No palco, ela travava, esquecia os passos. Por isso, sempre a colocavam na última fila, para não atrapalhar a apresentação. Mas isso a mãe não aceitava de jeito nenhum. Depois das reuniões na escola, Juliana já sabia o que a esperava: cobranças, comparações. Sempre colocavam como exemplo outras meninas, e até meninos, que se saíam melhor nos estudos. As meninas das outras famílias brilhavam e se destacavam nos esportes. Vamos lá, se esforce. Você tem que ser melhor do que todas, dizia a mãe. Essas palavras doíam em Juliana. Eram amargas. Mas ela tentava. Tentava muito ser a filha perfeita. Só que era inútil. A mãe continuava insatisfeita com tudo que ela fazia. E além disso, ainda culpava a filha por não conseguir arrumar a própria vida pessoal. Juliana ouvia, sem querer, as conversas da mãe com as amigas. O Marcos é um homem maravilhoso, e parece até interessado em mim. Mas quem vai querer uma mulher com filho? Esses comentários faziam Juliana se sentir indesejada. Um peso. Como se ela fosse a culpada por a mãe não conseguir ser feliz, e pior ainda, como se fosse a razão de ela ser uma fracassada. Juliana e a mãe nunca tiveram uma relação calorosa ou de confiança. A mãe exigia, cobrava, obrigava a filha a obedecer à sua vontade, sem se importar com o que Juliana sentia ou queria. E Juliana obedecia sem questionar. Tinha medo. Sentia culpa. Mas ao se tornar mãe, Juliana fez uma promessa a si mesma. Com a filha dela, seria diferente. Ela nunca iria sufocar a Poliana daquela forma. Elas estariam juntas, unidas, felizes. Nos últimos anos da escola, Juliana decidiu qual seria sua profissão. Queria ser médica. A mãe insistia que ela fizesse direito. Dizia que lá teria muitos pretendentes bons e que a profissão rendia bem. Na época, advogados estavam em alta. Mas Juliana, pela primeira vez na vida, foi contra a vontade da mãe autoritária. Começou a estudar intensamente biologia e química. O vestibular para a Academia de Medicina era concorrido, e ela sabia que suas chances eram pequenas. Mas conseguiu. Ao ver seu nome na lista de aprovados, Juliana quase pulou até o teto de tanta felicidade. Ela tinha conseguido. Agora tudo daria certo. Até a mãe ficou satisfeita com o resultado. Claro, não sem um porém. Muito bem, parabéns por ter passado. Você é esforçada, tem talento, isso é ótimo. Mas vai ser um caminho longo e difícil. Depois tem estágio, plantão. E tudo isso para quê? Para ficar ouvindo reclamações de pacientes por um salário de miséria, numa policlínica de bairro. Juliana, no entanto, sonhava em se tornar cirurgiã. Queria salvar vidas, devolver saúde a pacientes em estado grave. Ela sabia o quanto seu caminho seria difícil, e estava preparada. As aulas começaram. Juliana mergulhou nos estudos, passava horas com os livros, quase não levantava a cabeça. Emagreceu ainda mais. E a mãe? Continuava criticando. Agia com ela como sempre. Tão jovem. E olha como se apresenta. O que é isso que você colocou, hein? Jeans folgados de novo? Essa camiseta largada? E esse cabelo preso de qualquer jeito, igual menino? Você acha mesmo que alguém vai prestar atenção em você assim?
Juliana, de fato, era o completo oposto da mãe, sempre tão chamativa. A mãe vivia cercada de admiradores. Já Juliana, os rapazes realmente não demonstravam interesse. A não ser, claro, quando queriam copiar seus resumos ou pedir ajuda com algum exercício. Mas Juliana não ligava. Tinha um objetivo bem definido à sua frente, a medicina. Olha só, até que é bonitinha, dizia a mãe, observando a filha. Se maquiasse um pouco, se usasse roupas decentes. Está na idade de casar bem, sabia? Depois, o tempo passa, e pronto. Vira noiva de segunda categoria. A mãe, como sempre, tentava impor sua vontade à filha. Queria que Juliana fizesse tudo do jeito que ela achava certo. Afinal, era experiente, sabia da vida, ou pelo menos, gostava de pensar assim. Era difícil viver sob o mesmo teto com alguém tão autoritária. Mas Juliana não tinha outra opção. Ela sabia que, assim que terminasse a faculdade e começasse a trabalhar, a primeira coisa que faria seria alugar seu próprio apartamento. Por enquanto, era uma estudante pobre. Os estudos tomavam todo o seu tempo. Trabalhava apenas durante as férias de verão. Naquele ano, tinha acabado de concluir o terceiro ano da faculdade passado por uma sessão de provas muito difícil. Juliana teria quase 2 meses de descanso pela frente. Quer dizer, descanso era modo de dizer, ainda precisaria estudar, para não esquecer tudo durante o verão. Mas, ao menos, não seria num ritmo tão puxado. A mãe, como de costume, tinha viajado para Búzios com mais um de seus namorados, que depois acabou se tornando seu marido. Na época, porém, estavam apenas se conhecendo. Juliana ficou sozinha em casa, e como sempre acontecia quando a mãe não estava, sentia-se livre e relaxada. A amiga Lilian a convidou para ir a uma boate. Juliana raramente ia a esse tipo de lugar. Mas, dessa vez, pensou, por que não? Naquela noite, até se vestiu de um jeito que a mãe com certeza aprovaria. Um vestido leve, que realçava sua silhueta, sandálias com salto baixo e cabelos soltos. Passou um pouco de rímel nos cílios e um brilho labial cor de cereja, algo que nunca fazia. Até usou o perfume da mãe. Uau, você está linda! Admirou-se Lilian ao vê-la naquele visual nada habitual. Juliana sorriu e agradeceu o elogio. Também sentia que estava realmente bonita naquela noite. Foi lá, no clube, que Juliana conheceu Ernesto, alto, estiloso, bem vestido, um jovem que exalava charme. Ele se aproximou por conta própria, encheu Juliana de elogios e propôs que se conhecessem melhor. O jeito como ele a olhava fazia com que Juliana se sentisse, no mínimo, uma princesa. Palavras bonitas, comportamento elegante, boa aparência, tudo aquilo a deixou deslumbrada. Ela e Ernesto não quiseram se separar depois que a boate fechou. Eles foram para a casa de Juliana. Afinal, ela estava sozinha. Provavelmente por falta de experiência, Juliana confundiu toda aquela atenção do rapaz com sentimentos verdadeiros. O romance durou pouco mais de 1 mês. Durante quase todo esse tempo, eles viveram juntos na casa de Juliana, como se fossem uma família de verdade. Ernesto contou que morava com o pai em um condomínio de luxo. O pai era um grande empresário. Ele mesmo estudava economia em uma universidade em São Paulo, para depois dar continuidade aos negócios da família. Apesar de tão jovem, Ernesto tinha um carro de luxo. Nele, os dois cruzavam a cidade à noite. Ora iam a boates, ora a restaurantes. Ernesto tinha dinheiro, e não hesitava em gastá-lo. Era generoso, ou pelo menos foi isso que Juliana pensou, encantada com aquele estilo de vida que até então desconhecia. Ele nunca a convidava para ir à casa dele. Dizia que tinha uma relação difícil com o pai. Meu pai acha que sou imaturo, confidenciou Ernesto. Vive me comparando com ele. Diz que na idade que eu estou, ele já estudava e trabalhava. E eu mal consigo passar de semestre. Só porque ele teve uma juventude difícil, acha que todos devem sofrer igual. Juliana compreendia perfeitamente o namorado. Ela mesma vivia algo parecido. Sua mãe queria que ela fosse alguém completamente diferente. Assim como o pai autoritário de Ernesto tentava mudar o filho, a mãe de Juliana fazia o mesmo, e como o pai dele, não escondia o quanto se decepcionava. Por que será que as pessoas mais próximas são justamente as que menos conseguem aceitar os filhos como eles realmente são?
Depois, a mãe de Juliana voltou de viagem, e Ernesto teve que se mudar de volta para a casa do pai. Juliana sentia falta dele. Mesmo se vendo todas as noites, ela sentia saudade. Passou-se pouco mais de um mês desde que os dois haviam se conhecido. E certo dia, Juliana acordou com uma forte náusea. Mal conseguiu correr até o banheiro. Achou que tivesse comido algo estragado. Mas, depois de algumas horas, o mal-estar passou. Na manhã seguinte, tudo se repetiu. Foi aí que Juliana começou a desconfiar. Náuseas matinais, atraso, aquilo parecia suspeito. Sem perder tempo, ela desceu até a farmácia e comprou um teste de gravidez. Na mesma hora, apareceram 2 listras bem nítidas. Naquele mesmo dia, durante mais um encontro, Juliana contou tudo a Ernesto. Ao ouvir a notícia, ele soltou um suspiro e pareceu visivelmente confuso. Estava claramente atordoado. Juliana não o culpava por essa reação. Ela mesma estava assustada. Eu preciso pensar, disse ele, depois de um breve silêncio. Agora vou te levar para casa, tá? Desculpa, mas depois do que eu vi, preciso ficar um pouco sozinho. Juliana não protestou. Também não estava se sentindo bem. Só queria deitar e descansar. Naquela noite, demorou a pegar no sono. Virava de um lado para o outro, pensativa, tentando imaginar o que seria do futuro. Ela tinha tanta esperança em Ernesto. Tinha certeza de que ele pensaria em alguma solução. Afinal, já eram adultos. Muita gente se tornava pai e mãe mais cedo do que eles. Sim, ainda estavam na faculdade, mas ela poderia trancar por um tempo. Ernesto poderia mudar para o curso noturno. Sempre há essa opção em economia. Juliana já estava nervosa só de pensar no momento de conhecer os pais de Ernesto. Imaginava que eles também ficariam surpresos e sem saber o que dizer ao saberem que logo seriam avós. Quanto à própria mãe, Juliana nem se preocupava muito. Ernesto vinha de uma família rica, um garoto de ouro, um partido promissor. Claro que Juliana não o amava por causa disso. Aconteceu por acaso ele ser filho de um empresário bem-sucedido. Ainda assim, esse detalhe a incomodava um pouco. Por mais que se gostassem, ela e Ernesto pertenciam, digamos, a mundos diferentes. Ela sabia que muitos pensariam que engravidou de propósito, só para garantir uma vida confortável ao lado do herdeiro de um empresário de sucesso. Talvez até o pai de Ernesto, a princípio, pensasse assim. Mas tudo bem. O importante era que Ernesto entendia as coisas do jeito certo. O que eles tinham era sincero, forte. Era raro viver algo assim. Eles tinham tido a sorte de encontrar sua alma gêmea tão jovens. Juliana tinha certeza de que Ernesto também sentia isso, que valorizava tudo o que havia entre eles. Eles se encontraram já na noite seguinte. Ernesto levou Juliana para um parque. Caminhavam em silêncio pela alameda. Juliana tentou pegar sua mão, mas ele afastou a dela, um gesto quase involuntário, discreto, mas, mesmo assim, doeu. A dor era forte. Ernesto estava diferente, estranho. Não era mais o mesmo de antes. Sentaram-se num banco, numa parte isolada do parque. Juliana olhava, esperando alguma palavra. E então ele começou. A situação não é fácil. Sinto muito por tudo isso, por nós dois. Ainda é cedo. Enfim, eu descobri quanto custa o procedimento que pode resolver tudo isso. Eu vou pagar. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Ernesto tirou do bolso um maço de notas. Aqui, disse ele. Tem mais do que o suficiente. Muito mais. E o resto é para você. Como compensação. Eu sei que não é fácil para vocês, garotas. Imagino como deve estar sendo. Juliana esperava ouvir qualquer coisa, menos aquilo. Ficou em choque, piscava sem parar. Os pensamentos se embaralhavam, o ar parecia faltar. O mundo desabava diante de seus olhos. Ernesto, ao que tudo indicava, interpretou o silêncio dela do próprio jeito. É pouco dinheiro. Fala. Se for. Eu realmente não sei quanto é preciso. Mas é pra curar, sabe? As feridas emocionais. Esse tipo de coisa. Eu vou ter esse filho, disse Juliana, firme. E no momento em que pronunciou essas palavras, sentiu-se imediatamente melhor. Como assim? Você ainda está estudando. Você vai arruinar sua vida.
Eu vou ter esse filho. Ficou maluca? Você acha mesmo que eu vou me casar com você por causa disso? Então é isso, murmurou Juliana. No fim, você é como todos os outros, disse Juliana. Foi justamente isso que me atraiu em você, retrucou Ernesto. Essa sinceridade, essa pureza. Eu achei que você fosse diferente. Mas, no fim das contas, estava fingindo. Juliana permaneceu em silêncio. Não sabia o que responder. Não vai adiantar nada. Meu pai tem contatos. O tribunal nunca vai reconhecer essa criança como minha. Nem pense nisso. Juliana olhava para Ernesto, tomado por raiva e medo, e não conseguia entender como, um dia, chegou a amar aquele homem. O rosto dele, retorcido pelo ódio, o olhar apavorado. Parecia patético. Repulsivo. Eu não preciso de você, disse Juliana baixinho. Não se preocupe, a gente não vai mais se ver. Claro que não vai. Daqui a uma semana, estou indo para São Paulo. E não volto mais para esse fim de mundo. Não é por isso. Eu simplesmente não quero mais te ver. Mas pensa bem, tira isso da cabeça. Ernesto voltou a insistir. Parecia incapaz de aceitar que ela não queria mais nada com ele. Para que estragar sua vida? Juliana balançou a cabeça em negação. Levantou-se do banco, pronta para ir embora, mas Ernesto segurou seu braço. Toma! Ordenou ele. Juliana não queria pegar, mas ele enfiou à força o maço de dinheiro em sua bolsa. Pronto. Te dei o dinheiro pro procedimento. Agora decide o que vai fazer. Minha consciência está limpa. Juliana riu com desprezo. Para Ernesto, tudo na vida se resumia a dinheiro. Então, sem dizer mais nada, ela se afastou lentamente, caminhando pelo parque. Ao se aproximar da saída do parque, Juliana percebeu que Ernesto continuava sentado no banco. Pelo jeito, ele também não esperava que aquela conversa terminasse daquele jeito. E, de fato, nunca mais se viram. Juliana ficou sabendo por conhecidos em comum que Ernesto realmente foi para São Paulo, e depois, parece que até se mudou para fora do país. A vida de Juliana também mudou, e completamente. Ela passou por muitas dificuldades. Logo, começaram as aulas, e junto com elas, o enjoo constante, dores abdominais. A gravidez não estava sendo nada fácil. Perto do ano novo, não teve mais como esconder, teve que contar tudo à mãe. A barriga já aparecia, o tempo de gestação já era avançado demais para disfarces. Claro que a reação foi explosiva. A mãe de Juliana chegou a encontrar alguém disposto a interromper a gestação, mesmo com o tempo tão avançado. Mas Juliana se manteve firme. Ela iria ter o bebê. Dolores, como sempre, recorreu às ameaças, exigiu obediência total, pintou o futuro da filha com cores sombrias, tentando fazê-la desistir. Nada disso adiantou. Juliana estava nervosa, frágil, a gravidez já vinha sendo complicada. E ainda tinha que lidar com o estresse diário que a mãe fazia questão de provocar. Se está contando com a minha ajuda, começou Dolores. Pode tirar o cavalinho da chuva, já te ajudei demais resolvendo aquela situação. Mas com esse bebê, nem sonhe. Não vou ficar cuidando de criança. E também não pretendo alimentar vocês duas. Já sacrifiquei minha vida inteira por você. Criei você sozinha. E agora que minha vida finalmente entrou nos trilhos, agora que tenho alguém, você vem estragar tudo de novo. Parece até que faz de propósito, só para me atormentar. Todos os dias, a mãe exigia que Juliana se livrasse da criança. Mas Juliana já sabia que teria uma filha. Tinha até visto a imagem da pequena no monitor durante o ultrassom. Nem passava por sua cabeça fazer o que a mãe queria. Um dia, depois de mais uma briga violenta com Dolores, Juliana acabou internada, teve que ficar em observação. Quase entrou em trabalho de parto prematuro. Os médicos conseguiram conter, mas deixaram um alerta claro. Ela não podia se estressar de jeito nenhum. Mas como manter a calma, se todos os dias havia discussões em casa? Foi então que o dinheiro de Ernesto, aquele que ela não tinha tocado até então, acabou sendo útil. Juliana alugou um apartamento pequeno, quase na periferia da cidade. Mas pelo menos ali tinha paz. Na faculdade, precisou trancar o curso. A gravidez era difícil, e ela já não conseguia acompanhar as aulas. E mais do que isso,
Juliana sabia que depois que a filha nascesse, toda sua atenção teria que ser para bebê. Mesmo assim, ela tinha esperança de retomar os estudos no futuro. Juliana pensava que, dali a 6 meses, quando a pequena crescesse um pouco, talvez pudesse arrumar um trabalho de meio período e contratar uma babá com parte do que ganhasse. Mas nada saiu como ela imaginava. Ela não fazia ideia do que era cuidar de um bebê. De quanto tempo era necessário dedicar. De quanto cuidado e atenção uma criança tão pequena exigia. Poliana nasceu linda, saudável, mas era apenas um recém-nascido, que precisava mamar em horários certos, ter as fraldas trocadas e, o mais importante, sentir a mãe por perto o tempo todo. No primeiro mês depois do nascimento da filha, Juliana entendeu que não conseguiria dar conta. Não dava para estudar com um bebê no colo, e muito menos trabalhar ao mesmo tempo. E os bicos que apareciam pagavam muito pouco. Ela sabia que aquela renda não seria suficiente nem para o básico. O dinheiro que Ernesto havia deixado estava chegando ao fim, e ela já não tinha mais como se manter sozinha. Juliana percebeu que precisaria de algo mais estável, e com uma filha nos braços. Estudar, naquele momento, era simplesmente impossível. No fim, ela não pôde voltar para a faculdade de medicina. Juliana chorou muito naquele dia. Tinha lutado tanto para chegar até ali, e agora tinha que abandonar tudo no meio do caminho. Era doloroso. Mas Juliana percebeu que, mesmo tendo deixado a faculdade de medicina, não precisava abandonar de vez o sonho de trabalhar na área da saúde. O curso de medicina era integral, ocupava o dia todo e exigia estágios obrigatórios, plantões, provas constantes, impossível conciliar com os cuidados de um recém-nascido. Mas havia outra alternativa, um curso técnico de enfermagem. Era mais curto, com carga horária menor, e permitiria que ela começasse a trabalhar mais cedo. Então Juliana conseguiu se matricular num curso noturno, numa escola técnica pública. Enquanto ela estudava à noite, uma vizinha do prédio, uma senhora aposentada que havia se afeiçoado a Poliana, ficava com a bebê por algumas horas. Não era fácil. Durante o dia, Juliana ainda precisava dar conta das tarefas da casa, cuidar da filha, resolver problemas práticos. E à noite, ia para o curso. Mesmo assim, sentia-se mais confiante. Ao menos, estava fazendo algo por si mesma, e pelo futuro da filha. Com o diploma técnico em mãos, poderia atuar como técnica de enfermagem em hospitais e clínicas. Era uma vitória, ainda que distante do sonho original de se tornar cirurgiã. Era alguma coisa. Mas era duro saber que jamais se tornaria cirurgiã. Se ao menos Juliana tivesse algum tipo de ajuda. Mas sua mãe cumpriu exatamente o que havia prometido. A mãe de Juliana tinha deixado bem claro que não cuidaria da neta nem sustentaria a filha adulta, que considerava irresponsável, e cumpriu a promessa. Via Poliana muito raramente. Só foi mesmo até a casa de Juliana uma única vez, num dia em que apareceu em um carro bonito, ao lado do novo companheiro. Pegou a neta no colo, trocou algumas palavras, e foi só isso. Agora se vire, disse, como se lavasse as mãos da situação. Quando Juliana, desesperada, acabava pedindo alguma ajuda, ouvia sempre a mesma resposta. A mesma frieza de sempre, que fazia doer ainda mais. Foi um período muito difícil, mas bastava olhar para a filha, para aquela menininha que já balbuciava sons e sorria ao reconhecê-la, que tudo mudava. As tristezas recuavam, os medos pareciam menores. Era uma alegria enorme sentir-se mãe daquela criança tão adorável. Juliana olhava para Poliana, e o coração se enchia de ternura, de amor. E justamente por isso, ela compreendia ainda menos sua própria mãe. Como ela podia tê-la tratado daquela forma? Como não sentia por ela, ainda bebê, o mesmo carinho que Juliana sentia agora pela filha? Logo, Juliana conseguiu encontrar uma forma de ganhar algum dinheiro. Arrumou um bico como faxineira, limpando os corredores e escadas do próprio prédio onde morava. O trabalho era pesado, fisicamente desgastante, mas funcionava. Assim que Poliana adormecia durante o dia, geralmente por 2 ou 3 horas, Juliana trocava de roupa, pegava o balde e a vassoura e ia esfregar as escadas. O mais importante era que o serviço ficava ali mesmo, perto de casa. E naquele momento, isso era tudo o que ela precisava. Na verdade, o trabalho era no próprio prédio. O salário, claro, não era grande coisa, mas ao menos garantia que ela conseguisse se sustentar. Depois,
Poliana cresceu e passou a frequentar o jardim de infância. Com isso, Juliana conseguiu finalmente um emprego na sua área. Foi contratada como enfermeira numa policlínica perto de casa. Ela gostava do trabalho. Tudo estava dando certo. Mas, conforme Poliana crescia, as despesas aumentavam. Roupas, alimentação e, inevitavelmente, algum tipo de lazer. Basta lembrar dos aniversários infantis. Poliana era muito sociável e vivia recebendo convites dos amiguinhos. Isso significava roupas, presentes, transporte. Além disso, havia as atividades extracurriculares, os cursos, as oficinas. Juliana não queria privar a filha dessas experiências. Decidiu, então, procurar um trabalho melhor remunerado. E conseguiu. Foi contratada por um centro médico particular. Ali, tudo era bem diferente do que ela conhecia na policlínica pública. Ambientes modernos, móveis confortáveis, equipamentos novos. E os pacientes também eram outros. Pessoas de maior poder aquisitivo, para quem o tratamento naquele centro era financeiramente viável. Mas Juliana se adaptou rápido às novas condições e se entrosou bem com a equipe. O salário deixou Juliana em choque, no bom sentido. Agora sim, ela e a filha poderiam viver com mais tranquilidade. Dava até para começar a juntar dinheiro para um cantinho próprio. Naquela época, sua mãe já era casada com o mesmo homem que, anos antes, havia ido com ela buscar Poliana na maternidade. A filha não ter obedecido à sua vontade foi algo que Dolores nunca perdoou. Tinha esse tipo de personalidade, não suportava ser contrariada, não aceitava nada que fugisse do que considerava certo. Nem mesmo Poliana, linda, inteligente, conseguia amolecer seu coração. Juliana percebia. Às vezes, via no olhar da mãe um desejo de ignorar os próprios princípios e simplesmente passar um tempo com a neta. Quando se encontravam por acaso na rua, os olhos de Dolores se iluminavam ao ver a menina, e quase dava para ver um sorriso se formando. Mas logo ela se recompunha, séria como sempre. Juliana já estava acostumada com isso. Mais do que isso, já não dependia do apoio da mãe. Ainda assim, às vezes desejava que pudessem ter uma relação diferente, que fossem como outras mães e filhas por aí. Que mimassem os netos juntas, cuidassem dos filhos adultos com alegria, que conversassem bastante, se visitassem, viajassem juntas, vivessem em contato constante pelo telefone. Ver tudo isso nos outros ainda machucava. Mas fazer o quê? Ela tinha uma filha maravilhosa, saudável. O que mais poderia pedir? Mamãe, o que será que tem no almoço da cantina hoje? Tomara que não seja sopa. A pergunta de Poliana tirou Juliana de seus pensamentos e lembranças. Ela voltou à realidade, ao interior do ônibus, onde a chuva de primavera tamborilava nas janelas. Não sei, filha. Quando a gente chegar, vamos descobrir, respondeu Juliana, sorrindo. Mamãe, adivinha com que eu vou brincar no seu hospital? Não sei. Você colocou bonecas na mochila? Não, sorriu Poliana. Ela tirou a mochila dos ombros, a colocou no colo, abriu o zíper e mostrou à mãe um livro, O Mágico da Cidade Esmeralda, uma edição rara, com ilustrações vivas e lindas, e letras grandes. O coração de Juliana até apertou. Aquele livro. Numa época breve, quando ela e Ernesto ainda estavam felizes juntos, Juliana comentou que sua história infantil favorita era justamente aquela. Ernesto contou que também adorava aquele conto mágico. Conversaram por horas sobre a história, trocaram impressões, lembranças. No dia seguinte, ele lhe deu de presente aquele mesmo livro, o que agora estava nas mãos da filha deles. Incrível pensar como certas coisas talvez se transmitam pelos genes. O pai amava o mágico da Cidade Esmeralda, a mãe era apaixonada pela mesma história, e agora Poliana também. Ela tinha se encantado pela obra, e por aquele livro em especial, com suas ilustrações maravilhosas. Ernesto havia presenteado Juliana com aquele livro colorido muitos anos antes, e acompanhou com visível prazer a reação dela ao folhear as páginas grossas, encantada. Meu pai disse que esse exemplar é raro, de tiragem limitada. Fiquei tão feliz que quase pulei até o teto. Contou ele na época, com entusiasmo. Ele já conhecia a história quase de cor, mas nunca tivera um livro com ilustrações tão mágicas. Sei que você vai valorizar esse presente, disse ele. E Juliana valorizou. Ficou feliz com o livro,
Sim, mas ainda mais com o gesto de Ernesto. Ele foi atencioso, sensível, sabia exatamente o que a agradava. Depois da separação difícil, muitos presentes de Ernesto ela jogou fora. Não queria ficar cercada de lembranças dolorosas. Mas o livro, aquele, ela não teve coragem de descartar. E agora, Poliana, que tinha aprendido a ler há pouco tempo, carregava o livro para todo lado. Levava até para o hospital. Dizia que ia ler ali, quietinha. Que a menina aproveitasse o livro do jeito que quisesse. E era ótimo, maravilhoso até, que uma criança dos tempos de hoje se interessasse por leitura e não por aparelhos eletrônicos. Juliana e Poliana chegaram ao centro médico pontualmente. Era engraçado. E ao mesmo tempo, o coração de Juliana se apertava toda vez que via aquela edição rara. A mesma que a alegrava, ainda era capaz de causar um turbilhão de sentimentos. Havia emoções demais ligadas àquele livro, nem todas agradáveis. Mas Juliana nunca demonstrava isso a Poliana. A mulher se trocou e logo começou o trabalho. Havia muita coisa a fazer. Ela precisava subir e descer pelos 3 andares do enorme prédio, tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo. Poliana não estava ali pela primeira vez. Já sabia muito bem como se comportar, com silêncio, calma e discrição. Com o livro debaixo do braço, foi até a ala onde ficavam os quartos de internação. Uma das enfermeiras, em segredo, contou a ela qual dos quartos estava desocupado. Sempre havia pelo menos um vago. Era lá que Poliana passava boa parte do tempo. Às vezes também ficava na copa das enfermeiras ou no pátio do hospital. Mas naquele dia, sair não dava. A chuva fina parecia que ia até o fim do dia. Poliana se esticou na cama perto da janela, sentou-se com as pernas cruzadas, colocou um travesseiro nas costas e mergulhou na leitura. A história aprendeu logo nas primeiras linhas. Ela já lia com bastante fluência para uma menina pequena. E a cada dia, sua leitura ficava melhor. Assim passou 1 hora. De tempos em tempos, alguém do hospital dava uma espiada no quarto. Enfermeiras, médicos. Todos sorriam ao ver Poliana e perguntavam como ela estava. Ela se dava bem com o pessoal da enfermagem, chamava as enfermeiras pelo nome e já as considerava suas amigas. De vez em quando, Juliana aparecia correndo, só para ver se estava tudo bem com a filha. Mas logo Poliana se cansou. Começou a sentir até um pouco de tontura de tanto tempo lendo. E além disso, ficou entediada. Decidiu andar pelos corredores do hospital. Esticar as pernas, olhar o ambiente. No último andar, havia um aquário grande. Tia Silvia, colega da mãe, tinha comentado recentemente que haviam colocado novos peixes lá. É claro que a menina ficou curiosa. Queria saber que peixes eram aqueles, quais as cores, o tamanho. E precisava, é claro, inventar nomes para todos. Os peixes eram lindos, grandes, olhos saltados, muito coloridos. Poliana ficou ali, observando, por uns 15 minutos. Inventava histórias sobre eles, dava nomes, até falava baixinho com os peixinhos, acreditando que eles a ouviam e entendiam. Foi então que reparou numa porta de quarto meio aberta. Claro que aquilo chamou sua atenção. Quem estaria ali? Poliana sabia perfeitamente que não podia incomodar os pacientes. Sua mãe já tinha dito isso 100 vezes. As outras enfermeiras também. Mas ela sempre sentia vontade de espiar. Nem sabia explicar por quê. Era curiosidade, simples assim. As portas geralmente ficavam bem fechadas. Mas aquela estava apenas encostada. Ela mesma não tinha mexido em nada. E pensou, o que pode acontecer se eu só der uma espiadinha? Bem rapidinho, como um ratinho. E foi o que fez. Aproximou-se devagarinho, na ponta dos pés, e espiou pela porta. Era um quarto individual. Perto da janela havia uma cama, e sobre ela, deitado sob um lençol branco de hospital, estava um homem idoso. Respirava com dificuldade, o peito subia e descia num ritmo pesado. Tinha cabelos grisalhos, maçãs do rosto salientes e um tom de pele que era ao mesmo tempo moreno e muito pálido. Parecia estar bastante doente. Poliana soltou um suspiro. Sempre sentia pena de pacientes assim, que nem conseguiam sair da cama. Ela queria sair logo dali, mas então ouviu um som. Quem está aí? Poliana levou um susto. Achava que ele estivesse dormindo, mas acabou incomodando o senhor. Quem é você?
Perguntou ele, observando com atenção a visitante inesperada. É muito nova para ser enfermeira. Eu sou a Poliana, respondeu ela, hesitante. Não tenha medo. Pode entrar, se quiser. Estou sozinho aqui, é entediante ficar sem companhia. Poliana aceitou o convite com prazer. Havia algo naquele paciente que despertava sua curiosidade. Ele parecia muito doente, sim, mas também parecia gentil e acolhedor. E isso era algo que a menina valorizava muito nas pessoas. Eles se apresentaram. O senhor disse que se chamava Armando. Poliana também disse seu nome e contou como tinha ido parar ali. Ele era simpático. E além disso, muito inteligente. Conversaram sobre muitas coisas enquanto ela esteve ali, inclusive sobre animais. Conversaram também sobre viagens. Armando se surpreendia com o quanto aquela menininha sabia para alguém tão nova. Você, aliás, é uma companhia muito interessante, elogiou ele. O elogio deixou Poliana radiante. Perto da cama de Armando, havia algumas folhas. Poliana, curiosa, deu uma olhada e leu rapidamente. Todo o meu patrimônio, incluindo bens móveis e imóveis, contas bancárias, ações e títulos, deixo como herança para minha gata de nome Groselha, da raça siamês. Poliana ficou orgulhosa de si mesma. Eram palavras difíceis e desconhecidas, mas ela conseguiu entender quase tudo. Armando notou. Você lê muito bem. Parabéns. Na voz dele, Poliana percebeu um certo tom triste. E o que é isso aqui? Perguntou a menina, sacudindo no ar os papéis com o texto estranho. Meu testamento. De verdade. Eu sei o que é testamento. A gente viu isso num seriado, eu e a mamãe. Ela me explicou. Mas, testamento é coisa que a gente deixa para parente, né? Ou pelo menos, para alguém bem próximo. E a Groselha é isso. Minha gata. É o ser mais próximo que tenho. Pode isso? Perguntou Poliana, surpresa. Pode, respondeu Armando, balançando a cabeça com tristeza. A conversa com a menina, tão divertida, de repente trouxe à tona lembranças difíceis, pensamentos pesados. Ela é uma boa gata. Muito esperta. Ela sempre sente quando estou mal, disse Armando. E sabe o que faz? Se aproxima devagarinho e começa a ronronar uma musiquinha calma. Na hora, eu já fico melhor. Que legal! Eu queria tanto ver ela! Exclamou Poliana. A Groselha também ia adorar te conhecer. Foi uma conversa agradável para os dois. Armando já estava farto do quarto, das paredes brancas do hospital. E realmente ninguém o visitava. Exceto pela esposa, Cíntia, mas ele preferia que ela nem aparecesse. Depois das visitas dela, Armando sempre se sentia pior. E Poliana, por sua vez, precisava de atenção. Era bem independente para a idade, mas ainda assim, criança precisa de companhia. E Armando oferecia isso. Poliana contava sobre a mãe, sobre a vida, sobre as amigas do jardim. Armando ouvia tudo com interesse, de verdade. Era como espiar de novo aquele mundo infantil. Um dia, seu filho também foi pequeno. Tanta alegria, tanta esperança ele trouxe para o pai. Mas depois, algo se perdeu no caminho. Armando olhava para Poliana, sorria, e se perguntava, como é que anjos como ela crescem e se transformam em monstros? Foi o que aconteceu com o filho dele. Ou será que não era bem assim? Talvez o filho só tivesse se perdido. Confuso, desorientado, mimado por dinheiro e liberdade demais. Talvez ele só tivesse recebido tudo aquilo no momento em que ainda não estava preparado. Armando, no fundo, ainda se culpava por tudo o que havia acontecido com o filho. Quer que eu leia minha história preferida para você? Perguntou Poliana, com esperança nos olhos. Armando já estava cansado, o corpo pesava. Mas, como dizer não para aquela princesinha encantadora? Ele sorriu e fez que sim com a cabeça. Poliana bateu palminhas de alegria e tirou da mochila o livro. Armando mal acreditou. Não podia ser. Será que é mesmo? O Mágico da Cidade Esmeralda. Aquela edição rara, que ele mesmo tinha conseguido com muito esforço, anos atrás, em São Paulo, para dar ao filho. Que livro bonito, disse Armando, tentando manter a voz firme. Quer ver? Perguntou Poliana. Ela lhe entregou o volume pesado.
Armando, com as mãos trêmulas, abriu o livro. E logo na folha de rosto, viu uma dedicatória escrita com a própria caligrafia, muitos anos antes. Para um menino curioso e bondoso, que um dia vai conquistar o mundo. Não. Não é possível. Era o mesmo exemplar que Armando havia dado de presente ao filho, Ernesto. Naquela época, Ernesto tinha a mesma idade de Poliana agora. Nariz arrebitado, cheio de sardas, e tantas perguntas que pareciam não ter fim. Naquele tempo, Armando jamais poderia imaginar o futuro que aguardava aquele menino doce. Parecia mesmo que ele conquistaria o mundo. Tinha todas as chances do mundo para isso. Poliana pegou o livro com cuidado das mãos de Armando e começou a ler em voz alta. Ele agora a observava com outros olhos. Via nela coisas que antes não tinha notado, uma pintinha na bochecha, como a de Ernesto, o nariz levemente arrebitado. Até o jeito de sentar era igual, de pernas cruzadas no chão, de índio, como Ernesto fazia quando era criança. E aquela expressão concentrada, franzindo a testa ao tropeçar num trecho difícil, também era a mesma. Armando tentou se convencer de que era só impressão, coincidência. Mas, mesmo assim, as palavras de um velho amigo de Ernesto voltaram à memória, agora com outro sentido. Naquele verão, depois de mais um semestre na faculdade, Ernesto tinha voltado para casa nas férias, mas mal aparecia por lá. Passava o tempo todo com amigos, vivia na rua, parecia morar em outro lugar. Armando não criticava, embora achasse que já estava na hora de o filho começar a levar a vida com mais seriedade. Mas pensava, é jovem, e juventude é época de aproveitar. Se não for agora, quando? Até que, de repente, Ernesto pareceu fugir da cidade. Como se algo o tivesse assustado. Foi para São Paulo e nunca mais voltou. Passou a construir sua vida lá, na capital. Armando chegou a visitá-lo algumas vezes. Ernesto dizia muitas coisas, nem sempre agradáveis, sobre a cidade onde nasceu. Chamava o lugar de sujo, atrasado, chamava de interior, de vila. Dizia que jamais ligaria seu futuro àquela terra pequena. E foi um antigo amigo de Ernesto que, certa vez, num encontro casual, deixou escapar algo. Diziam que seu filho havia fugido de um problema. Uma garota teria engravidado dele. Armando chegou a tocar no assunto com Ernesto. Mas o filho reagiu com fúria, negando tudo com veemência. Depois, ficou claro que aquilo o incomodava. Ernesto já era adulto. Disse que tinha resolvido o problema. E se foi isso que ele afirmou, Armando achou que devia aceitar. Claro que ele não gostou da forma como o filho lidou com a situação. Mais uma vez, Ernesto se mostrou irresponsável e imaturo. Mas, naquela época, ainda havia esperança no coração do pai. Esperança de que, com o tempo, o filho amadurecesse e tomasse juízo. E agora, ali estava aquela menina, tão parecida com Ernesto criança, sentada no chão do quarto, com seu livro preferido nas mãos, lendo para ele a história de Eli e seus amigos. Justo agora, num momento tão difícil para Armando. Era como se ela tivesse trazido luz para a vida dele, tornado seus dias mais suportáveis. Armando entendeu que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ele se lembrava bem de quando se apaixonou pela futura esposa. Era apenas um adolescente. Mudou com os pais para uma nova casa, pouco antes do início do ano letivo. No dia seguinte à mudança, viu a menina pela primeira vez. Uma linda morena, com cabelos cacheados, de shorts coloridos e camiseta larga, passando perto da quadra de basquete. Ele mesmo nunca foi muito fã de esportes, mas naquele dia parou e ficou observando, encantado. Era um grupo de adolescentes da mesma idade que ele, meninos e duas meninas. E uma delas despertou em seu coração de garoto um sentimento até então desconhecido. Depois disso, Armando viu aquela fada de olhos castanhos outras vezes. Ela devia morar por perto. Então, descobriu que seriam colegas de turma. Foi assim que soube que o nome dela era Júlia. E que, além de linda, ela era divertida, sorridente, gentil. Simplesmente perfeita. Armando não conseguia se declarar. Tinha medo da rejeição, do sofrimento. Adorava sua musa em silêncio, de longe. Até que, anos depois, na festa de formatura, foi ela quem tomou a iniciativa. Durante o baile, Júlia, com vestido fluido, cor de água marinha,
que realçava o bronzeado dourado da pele, se aproximou com um sorriso tímido e o convidou para dançar. Naquele momento, Armando se sentiu a pessoa mais feliz do mundo. Descobriu então que Júlia já gostava dele havia tempo. Admirava sua inteligência, seu jeito calmo e gentil. Você é tranquilo, mas dá para ver que é forte, como uma rocha, ela disse, rindo. A partir daquele dia, os dois começaram a namorar. Logo depois, entraram juntos para a universidade. Mas entraram em universidades diferentes, então já não se viam todos os dias. Júlia havia se mudado para uma cidade próxima, onde faria a faculdade. Mas, sempre que podiam, corriam um para o outro. Armando chegou até a pegar caronas tarde da noite só para estar com ela. Eles se entendiam com o olhar. Júlia só pensava em algo, e Armando já dizia em voz alta. Era amor, amor verdadeiro, apoio mútuo, aceitação total da pessoa amada, com todas as qualidades e defeitos. Armando começou seu negócio ainda como estudante. Júlia sempre acreditou nele, dizia que um homem tão inteligente e determinado com certeza chegaria longe. O negócio crescia aos poucos. É verdade que, no começo, precisavam de dinheiro para fazer as coisas andarem, e onde um estudante arrumaria isso? Com o tempo, Júlia se formou e voltou para a cidade natal. Armando também terminou a faculdade. Ambos conseguiram seus primeiros empregos formais. Armando ainda conseguia cuidar do negócio, que, naquela época, era pequeno e fácil de administrar, trabalhar numa empresa e ainda sair com Júlia. O segredo estava na organização. Ele tinha uma habilidade natural para planejar bem o tempo. Júlia passou a atuar como advogada numa firma de cartório. Os dois se sentiam adultos, independentes. E então decidiram que era hora de oficializar a relação. Não fizeram uma festa de casamento luxuosa, e nem precisavam. Nem o noivo, nem a noiva faziam questão disso. Com isso, ainda conseguiram guardar dinheiro para uma viagem à praia. Foi um período verdadeiramente paradisíaco para os dois. O tempo passou, e o negócio de Armando começou a dar lucro, e mais do que bom. Ele se desligou do emprego no banco e passou a se dedicar integralmente à empresa, que só crescia. As perspectivas eram cada vez mais promissoras. Logo, Armando e Júlia conseguiram sair do apartamento alugado e comprar o próprio imóvel. Celebraram essa conquista com um jantar num restaurante caro. Os olhos de Júlia brilhavam. Pela 100ª vez, ela repetia que sempre soube que Armando chegaria longe, mesmo quando ele ainda era só um garoto. E então, de repente, a vida do jovem casal virou uma avalanche de acontecimentos. Um atrás do outro, como se tudo viesse de uma vez. Primeiro, Júlia contou que estava grávida. A alegria dos dois não teve limites. Armando sonhava havia tempo com a chegada de um filho, ou filha. Mas até então, nada havia acontecido. Júlia já começava até a cogitar exames mais sérios, procurava informações sobre clínicas de reprodução da região. E de repente, ali estava a notícia inesperada. Foi uma surpresa agradável. Armando passou a cuidar de Júlia como se ela fosse uma peça de cristal. Para ele, ela parecia incrivelmente frágil e vulnerável naquele momento. E de fato, Júlia dava mesmo essa impressão. A gravidez estava sendo difícil. A cada dia, ela ficava mais pálida, quase não comia, parecia definhar diante dos olhos. Como toda gestante, Júlia passou por uma série de exames. Mas alguns resultados não agradaram os médicos. Por precaução, ela foi internada. Precisavam investigar melhor. Armando sentiu, naquele momento, que algo estava errado. Mas Júlia o tranquilizou. Isso é bobagem. Toda grávida tem algum problema. Uma tem pressão alta, outra tem anemia. Isso passa. Mas ela estava enganada. O diagnóstico foi devastador. Júlia tinha uma doença grave, praticamente incurável, que havia sido desencadeada pela gestação. Ao saber disso, Armando sentiu o mundo desabar. Passou a procurar médicos, tratamentos, entrou em contato com especialistas de outras cidades do país, até com referências internacionais da medicina. Mas a verdade era uma só: não havia esperança real de cura. A interrupção da gravidez também não mudaria o quadro. Por isso, a conduta médica foi tentar manter Júlia viva ao menos até o parto, para que o bebê pudesse nascer com saúde. Depois, só Deus sabia.
Os médicos fariam tudo o que estivesse ao alcance deles. Sempre há espaço para um milagre, dizia o médico, tentando consolar o desesperado Armando. Armando não apenas esperava, ele continuava tentando. Seguia buscando algum médico que aceitasse o desafio de tratar Júlia. Mas o milagre não aconteceu. Júlia deu à luz Ernesto. Ela ainda pôde ser mãe daquele menino maravilhoso por alguns meses, e depois, a doença traiçoeira acabou vencendo. Armando ficou sozinho, com um bebê nos braços. Foi um período terrível. Sentia-se como se uma laje de concreto tivesse caído sobre ele. Respirar doía. Mas ali estava Ernesto. Tão pequeno, indefeso, sem mãe. Quem cuidava do bebê era uma babá, uma mulher boa, carinhosa, que se afeiçoou de verdade ao menino. Mas, ainda assim, não era a mãe. Armando sentia dor e revolta. Por que aquilo tinha acontecido com eles? Mas sabia que não podia desabar. Não agora. Mergulhou no trabalho. A empresa exigia muito, e isso ajudava a distraí-lo. Ernesto crescia bonito, esperto, e se parecia cada vez mais com a mãe. Cada sorriso do filho aquecia o coração do pai. Era por ele que Armando vivia agora. Por ele que lutava, que seguia em frente, que conquistava cada novo degrau. Seu negócio havia se tornado um pequeno império. Junto da babá e do filho, ele se mudou para um grande casarão com piscina, quadra de esportes e um jardim deslumbrante. Desde pequeno, Ernesto teve acesso à melhor educação. Fazia equitação, inglês, natação, participava de clube de xadrez. E se destacava em tudo. Armando, ao olhar para o filho, sentia, além do amor infinito, uma pontada de pena. O menino não se lembrava da mãe, e isso era algo profundamente triste. Durante toda a infância de Ernesto, Armando nem cogitou se casar novamente. Até teve alguns relacionamentos, mas nunca permitiu que se tornassem sérios. A palavra casamento soava para ele como algo frio, doloroso, assustador. Quando meu filho crescer, aí sim eu penso nisso, dizia a si mesmo. Ernesto já tinha carência do afeto materno. Se ainda tivesse que dividir a atenção do pai com outra pessoa, acabaria se sentindo ainda mais abandonado. E isso, Armando não podia permitir. Ele nunca economizou com o filho, provavelmente tentava, de forma consciente, compensar a ausência da mãe. Muitos o criticavam por mimar demais o menino. Diziam que dava tudo o que Ernesto queria, que fazia dele o centro do universo. Até mesmo a babá, com jeitinho, sugeria que ele precisava ser mais firme às vezes. Criança sem limites pode se perder lá na frente, dizia. E de fato, Ernesto tinha muito mais do que outras crianças da sua idade. Até que, um dia, voltando de uma viagem a trabalho, Armando trouxe um presente para o filho. Uma edição rara de O Mágico da Cidade Esmeralda, com ilustrações vibrantes, caríssima. Mas e daí? O que um pai não faz por um filho amado? Os olhinhos de Ernesto brilharam de felicidade ao receber o presente. E ao ver a alegria do filho, Armando sentiu-se ainda mais feliz. Mas, com o tempo, as coisas começaram a sair dos trilhos. Ernesto estava acostumado a conseguir tudo o que queria, e quando não conseguia, fazia escândalo. Armando relevava. Se o filho não queria estudar, preferia sair com os amigos. Bem, que adolescente não faz isso? Se estava sempre de mau humor, nervoso, exigente, era o impacto da ausência materna, uma ferida difícil de curar. Depois, veio a fase da faculdade na capital. Foi Armando quem conseguiu uma vaga para o filho em uma universidade renomada. Sozinho, Ernesto dificilmente teria conseguido. Na infância, o menino mostrava muito potencial, mas a adolescência, com todas as suas dificuldades, a preguiça, a rebeldia, acabou ofuscando tudo isso. Ernesto praticamente parou de estudar. Caiu o rendimento em todas as disciplinas. Armando contratou professores particulares, mas pouco adiantou. Eles não conseguiam vencer a falta de vontade do rapaz. Logo vieram as más companhias. Armando sabia que, em vez de ir para a universidade, o filho passava as tardes e noites em boates, bares, restaurantes. Mas também, quando mais aproveitar a vida, se não agora, na juventude é assim mesmo, repetia Armando para si, tentando se consolar. Mas, no fundo, já entendia que havia perdido o controle sobre o filho,
e que Ernesto estava em queda livre. Conversava com ele sempre que podia, tentava fazê-lo refletir, mas Ernesto não escutava. Interrompia, rebatia, culpava o pai por tudo. Dizia que carregava mágoas, que sofria, e sabia exatamente onde atingir Armando, nos pontos mais sensíveis. Logo, Ernesto parou de vir para casa até mesmo nas férias. A vida agitada na capital o havia fisgado. Fez novos amigos, se envolveu em outros círculos. Acabou abandonando a faculdade, alegando que não queria perder tempo com bobagens. Disse que começaria a trabalhar. Armando desconfiava que aquilo tudo tinha algo errado. E estava certo. Um dia, oficiais bateram à porta de sua casa com mandado de busca. Queriam informações sobre Ernesto, com quem Armando quase já não tinha contato. Diziam que o filho estava envolvido em algo grave. E segundo boatos, ele já havia deixado o país, se escondendo no exterior. Antes de fugir, Ernesto esvaziou a conta bancária que o pai havia aberto em seu nome. Havia ali uma grande quantia. Dinheiro que Armando juntou com esforço, e que agora sustentava o filho numa vida clandestina, longe do alcance da justiça. Por cerca de 3 anos, Armando não teve nenhuma notícia concreta de Ernesto. Até que chegou aquela carta terrível. A notícia: Ernesto não estava mais vivo. As circunstâncias da morte eram estranhas. Falava-se em acidente, talvez até em envolvimento com o crime. Descobriu-se que, nos últimos anos de vida, Ernesto havia se envolvido com negócios ilegais e abusava de substâncias químicas. O mundo de Armando desabou. Até então, ainda havia dentro dele uma esperança. Esperança de que o filho mudasse, amadurecesse, colocasse a vida nos eixos. Mas agora, não havia mais nada a esperar. Nem sequer havia deixado um legado. Nenhum traço de continuidade. Como se nunca tivesse existido. É verdade que, anos antes, um amigo de Ernesto comentou sobre uma suposta namorada grávida. Isso, logo que ele se mudou para a capital e cortou todos os laços com o passado. Mas será que dava para confiar nessa informação? Mesmo que fosse verdade, como encontrá-la agora? E na prática, as chances eram quase nulas. Provavelmente, ela teria interrompido a gravidez. O próprio Ernesto tinha dito ao pai que resolveu o problema. Foi justamente nesse período, no auge do sofrimento, que surgiu Cíntia, funcionária do setor de RH da empresa de Armando. Ela sempre foi gentil com o chefe, um elogio aqui, um café ali. E quando a tragédia com o filho de Armando aconteceu, foi ela quem ofereceu apoio. Ouvia com atenção, sem interromper, demonstrando empatia. Cíntia fazia chá calmante com as próprias mãos, segurava a dele, escolhia as palavras certas. No fim, acabaram se casando. Armando tinha certeza de que, da parte dele, o que existia era gratidão. Gratidão sincera por ela ter sido seu apoio num momento tão sombrio, por ter compreendido sua dor, quando até os amigos mais antigos não sabiam como agir diante de um pai que havia perdido o filho. Logo depois, Armando ficou gravemente doente. Os médicos diziam que aquilo era resultado do desgaste emocional, muito sofrimento acumulado. No fim daquele outono, foi internado. Precisou passar por uma cirurgia. Tinha dinheiro, então pagou por um quarto particular e pelos medicamentos mais modernos. Mas o prognóstico ainda era incerto. Armando sabia disso. Cíntia conversava com o médico diariamente. E ele mesmo, Armando, também teve uma conversa longa com o doutor. A resposta: um encolher de ombros. É um caso atípico. Vamos torcer pelo melhor. Mas, se o senhor tiver assuntos pendentes, recomendo que não deixe para depois. Foi então que Cíntia mostrou sua verdadeira face. Passou a visitar Armando todos os dias, insistindo para que ele fizesse um testamento em seu nome. Entende, né? Qualquer coisa pode acontecer com você a qualquer momento. E eu? Vou ficar sem nada. Todo o patrimônio é de antes do nosso casamento, reclamava Cíntia. E nós estamos casados há tão pouco tempo. Eu fui atrás, me informei. No fim das contas, mal vou ficar com alguma coisa. Armando entendia os motivos da esposa, mas aquilo doía. Era desagradável, humilhante. No fim das contas, ele até pretendia deixar algo para Cíntia. Afinal, ela o apoiou num momento muito difícil. Mas, naquele dia em particular, ela passou dos limites.
Apareceu no hospital com um tabelião e uma tal amiga, uma mulher desconhecida, de aparência suspeita. Começaram a pressioná-lo. Chegaram a ameaçar. Aquilo foi demais. Fora daqui. As duas. Gritou Armando. Eu vou fazer o testamento. Sim. Hoje à noite. Voltem amanhã. E ele fez. Deixou tudo para sua gata, Groselha. Foi por raiva, por mágoa. Doía saber que Cíntia só o via como um meio de enriquecer. Que nunca o amou de verdade. Que se casou com ele por interesse. Sentir-se como um recurso descartável era revoltante. Sim, mais pra frente ele até poderia reescrever o testamento e colocar o nome de Cíntia. Mas, antes, que ela sofresse um pouco. Que sentisse um pouco do mal-estar que causou ao marido doente. Ela merecia passar por isso. E sua amiga também. Ia ser interessante ver a cara das duas depois. O testamento estava ali, repousando na mesinha ao lado da cama. E foi exatamente nessa hora que aquela menininha apareceu no quarto. Poliana. Como um raio de sol entrando pela janela. Ela estranhou um pouco ao perceber que aquele senhor de idade era tão apegado à gata, e ainda lhe deixaria herança. Mas logo tirou da mochila aquele livro, O Mágico da Cidade Esmeralda. Claro que Armando reconheceu na hora. Ainda mais com a dedicatória escrita por ele mesmo na página de rosto. Naquele instante, lembrou-se das palavras do antigo amigo do filho, sobre uma moça que teria engravidado. As peças começaram a se encaixar. Mas Armando ainda hesitava em acreditar. Tinha medo de se iludir. Mesmo assim, algo dentro dele o impulsionava. Ele começou a investigar. Queria saber de onde a menina veio, com quem estava. Conversou com enfermeiras, perguntou quem era a mãe daquela criança tão educada. E então pediu que a chamassem. Talvez fosse difícil para ela reviver o passado, mas Armando insistiu. E Juliana acabou cedendo. A verdade se revelou, exatamente como ele suspeitava. Ernesto realmente havia se envolvido com Juliana. Chegaram a morar juntos durante a última visita do rapaz à cidade. Ela engravidou. E ele tentou fugir. Tentou se livrar da responsabilidade com dinheiro. Armando suspirou fundo ao ouvir isso. Sim, esse tipo de atitude era bem típica do homem que seu filho havia se tornado. Ao saber do destino de Ernesto, Juliana chorou. Eram lágrimas verdadeiras, de tristeza, de perda, mas também de saudade. Ela tinha um coração bondoso. Então veio a certeza. Poliana era mesmo filha de Ernesto. Sua neta. A neta de Armando. E desde esse reencontro, Armando parecia outro. Como se a doença tivesse simplesmente sumido. Ganhou forças. Não se sabe de onde. Começou a melhorar rapidamente. O médico, ao ver a recuperação inesperada, apenas comentou. Eu sempre disse, as chances eram 50%. E 50% não é pouco. Você teve sorte. Talvez as emoções positivas tenham ajudado bastante. Assim que recebeu alta, Armando tratou de cuidar dos documentos, colocando tudo em ordem. A primeira providência foi reconhecer oficialmente Poliana como sua neta, dando a ela o sobrenome da família. Depois, reescreveu o testamento. Dessa vez, de forma definitiva, tudo seria deixado para Poliana e para sua mãe, Juliana. O casarão, os bens, os investimentos, tudo que havia construído ao longo da vida. Agora, ele tinha herdeiras de verdade. E mais do que isso, tinha uma família de novo. A parte com Cíntia foi a mais simples. Eles se divorciaram. Ela não ficou de mãos abanando. Levou tudo que ele havia lhe dado durante o casamento, inclusive joias caras e um carro de luxo. Mas mesmo assim, Cíntia surtou. Esperava um prêmio muito maior. Já Poliana estava radiante. Ela adorava passar tempo com o avô. Agora moravam todos juntos, no casarão de Armando. Aquela casa, antes tão silenciosa, voltou a ser cheia de vida, de risos, de alegria. Armando também ajudou Juliana a se reinscrever na faculdade de medicina. Dinheiro não era mais problema. E ela podia, enfim, se dedicar totalmente ao seu sonho. Os sonhos existem para se realizarem, dizia Armando, sorrindo para Juliana. Ainda mais sonhos tão nobres como os seus. Você quer ser médica, ajudar as pessoas.
Juliana e Poliana devolveram o sentido à vida de Armando. Ele voltou a ter um propósito. Um motivo real para viver, conquistar, seguir em frente. Fez até o que parecia impossível. Ajudou Juliana a se reconciliar com a própria mãe. Foi difícil, claro. Mas Armando acreditava que sua neta merecia crescer cercada por uma família unida, onde houvesse amor e respeito. Almoços com a avó, viagens com o avô, uma infância feliz, leve, sem feridas. A mãe de Juliana chegou até a pedir perdão à filha. E Juliana a perdoou. Ambas se sentiram mais leves depois disso. A vida ficou mais simples, mais bonita. Vovô, a gente vai andar de barquinho? Perguntou Poliana, olhando encantada para o navio que passava ao longe. Claro que vamos, respondeu Armando, sorrindo. Ainda tem tanta coisa no mundo que a gente não viu. Você também? Surpreendeu-se a menina. Mas você já viveu bastante. Mas eu não vi tudo, ele respondeu. Vamos ver juntos. Oba! Comemorou Poliana, abraçando o avô com força. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.